Boa noite, Guilmar. Boa noite, Fernanda. Nossa, quase que eu trago a língua aqui. Boa noite, Cláudio. O Cláudio também entrou. Cláudio. Saudade deles todos. Pois é, saudade de eu brincar com eles. Boa noite, Edna. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal do plantão. Lá Da minha prima Patrícia. É que eles não podem se comunicar com a gente de forma escrita, mas pode ouvir. Então a gente está mandando um abração aí pro pessoal do plantão. Viu, Patrícia? Minha prima. Avisa pro pessoal aí que a gente está vibrando por todos vocês, viu? Para que vocês continuem nessa lida maravilhosa. Que Deus proteja vocês. Muita saudade de vocês. Verdade, Fernanda, também, muitas Fernanda. saudades. Nossa. Principalmente das nossas resenhas pós os trabalhos, né? Às vezes antes também, às vezes durante, né? Principalmente depois, né? Que tem que mandar o povo embora apagando a luz, né? Tô com saudade, gente, de apagar a luz pra mandar vocês irem embora. Senão a gente sai meia-noite, né? Ai, que saudade desses momentos. Mas a gente está mais próximo agora do que longe, né? De retornarmos, se Deus quiser. Ai. Então, boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Marta, muitas saudades também, verdade. Boa noite, seu José Carlos. Ah, com certeza. Se Deus quiser. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos marcar um chá? Ah, pode ser. Acho que está na Inglaterra. Mas chá das 5. Então, que Deus nos ilumine essa noite, para que possamos ter um aprendizado, a inspiração, como o Sr. José Carlos disse, né? Que o Pedro tenha inspiração. Tem uma coisa que eu sinto muita falta também aqui, é da nossa musiquinha, né? De entrada, antes da leitura, né? Faz a leitura e tem a musiquinha, né? E aí eu sinto falta de mostrar minha voz horrorosa para vocês. Né? Com a Fátima. Que isso, Guilmar? Um momento de oração, não de cerveja. Então, nessa alegria imensa de estar com vocês, porque esse momento é de muita alegria, vocês não imaginam a alegria que nós temos de transmitir um pouquinho dessas palavras que vêm do alto, né? Que vêm para nos ajudar. Como eu disse, sempre ajudar a gente a se levantar, né? A melhorar cada vez mais nessa vida aí do progresso. Ah, chocolate quente? Olha, cada um tá dando uma opinião. Gente, pode deixar, eu vou levar o chocolate quente. Pode deixar, tá? Então sejam bem-vindos, Ana Maria chegou também. Então vamos lá. Vamos ver o que o livro Minutos de Sabedoria tem para nós essa noite, né? Do Torres Pastorino. Se tiver que discutir, faça-o com serenidade. Lembre-se de que seu adversário tem os mesmos direitos que você, de fazer-se ouvido. Ouça-o com a mesma atenção que gosta de receber. Não tumultue a discussão. Os direitos dele são iguais aos seus. E quem sabe, muitas vezes, a razão estará com ele. Então, discuta com serenidade e conquiste fama de sábio e de homem bem educado. Interessante. Ai. Então essa é a lição da noite, né? Vamos ter sabedoria, né? Olha, tudo que nos pedem é sabedoria, paciência. Então é isso, que Deus nos abençoe essa noite, que esses bons espíritos nos envolvam em muito amor,
e muita caridade, né? Porque é uma caridade nos envolver muito amor, né? O copinho com água tá aqui, ó. Copinho com água, já estão perguntando. Então reservem também. Só tá lembrando. Ah, lembrando o copinho com água, isso. Então reservem aí. E eu passo agora a palavra para o Pedro, que vai nos falar do bem e mal sofrer. Bem e mal sofrer. Boa noite. Meus amigos, irmãos e meus irmãos amigos, meus confrades, meus companheiros de luta e de crença. Estou um pouco abatido, porque estou com dor, o dia inteiro com dor. Nada melhor falar de um tema que você está experimentando, né? Gente, hoje, bem e mal sofrer. Contido esse tema. Eu também. Pois é. E esse bom humor inicial já faz com que a gente demonstre ter assimilado alguma coisa a respeito de bem e mal sofrer, né? Obrigado, Zé. Está bem. Aparentemente. Boa noite, Alessandra, Flávio e Luiz. Veja, o tema a ser tratado na noite de hoje, como todos os outros, insisto em sempre dizer, não vai ser esgotado. É apenas mais uma característica, mais um ponto de vista a respeito de um tema já tão difundido dentro da doutrina espírita, né? Que se faz necessário entendimento, porque se há uma coisa que nos acompanha desde o nascimento e muito provavelmente estará presente também na maioria daqueles que, quando aqui deixarem o planeta, é a dor, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, instruções dos Espíritos, o tema bem e mal sofrer. Bem, como se não soubéssemos o que é sofrer, vamos lembrar o que é sofrer. Sofrer é sentir dor física ou moral, padecer. A dor da dúvida também, né? Ter ou sentir os sintomas de alguma coisa. Esse é o significado, de modo geral, de sofrer. O item 18 desse capítulo diz o seguinte: quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Vou repetir essa frase. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças. Com a recompensa, ou será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste este no fogo da batalha,
mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa, quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Certa mensagem do Espírito Le Cordaire, em Havre, em 1863. Esse item 18, que é Instruções dos Espíritos, no caso aqui, Lacordaire, traz no seu seio uma mensagem de revigoração, de força, de esperança a todos nós que sofremos. Todos nós que sofremos. Né? Hoje vamos abordar um aspecto assim, central da coisa, filosófica, e dá por entendida a necessidade da dor para que haja progresso. Nem sempre será assim. É que esse estágio em que nós atravessamos, esse planeta que nós habitamos, se faz necessário. E nós temos que confiar na sabedoria de Deus e na promessa final de que isso é necessário para que nós possamos alcançar maiores degraus no campo evolutivo e um dia não mais precisaremos passar por dores, provas e expiações. Mas enquanto estivermos nessa condição, a única coisa que nós não devemos atribuir a Deus é a injustiça, ou achar que nós estamos sendo vitimados por algo que não merecemos. É doído, literalmente. É duro ter que aceitar, mas é a única forma que temos de viver coerentemente, viver e passar pelas nossas agruras necessárias sem que haja revolta. E em alguns momentos da nossa vida, a aceitação, não gostar. Gostar é uma coisa, aceitar é outra. Ninguém gosta de ter vida atribulada ou dor, em qualquer espécie, ou dificuldade. E é justamente por isso, para que você deixe de... nós experimentamos esse momento difícil, para que quando alcançarmos aquele que não mais precisaremos ter, fiquemos mais fortes, mais agradecidos e melhores em relação ao nosso Deus. Como eu sempre digo, no final de tudo é entre você e Deus. No final de tudo que acontecer, nas suas encarnações, é cara a cara, é mano a mano. Tudo no final se resume entre você e Deus. Né? Os demais milhões de espíritos que habitam a nossa terra e que circundam elas na esperança de estar encarnado um dia ainda, serve apenas para apoio, apenas para que haja esse intercâmbio entre os espíritos. Mas a individualidade não teria sido feita se não fosse necessária. Apenas a individualidade. Um. Eu e Deus. Você e Deus, ela e Deus, todo. O mundo, o planeta todo e Deus. Né? Daí a necessidade de estarmos preparados para vivenciarmos todas aquelas provas, todas aquelas expiações e todas aquelas consequências de atos cometidos por nós mesmos, na invigilância, na ignorância,
na perseverança ao mal. Somos impelidos a sermos perfeitos. E para sermos perfeitos temos que ser burilados. Porque não temos o espírito crístico e nem o espírito elevado para aprender. Somos, todos nós, diamantes brutos. Ou alguns deles, como a maioria que habita na Terra, ainda dentro do carvão, para ser retirado, depois lapidado. Só tem um jeito. Se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar para o diamante se ele sentiu alguma dor a hora que ele foi retirado do carvão, de forma bruta ter sido lapidado, com cuidado, tirado todas as impurezas dele, com certeza ele falaria, ai, dói sim, viu, porque vai ficar me raspando durante muito tempo. Agora hoje eu brilho, mas nem sempre foi assim. É a mesma analogia, nós temos que fazer a nós mesmos. Carvões. Carvões. Ah, Pedro, não está nos depreciando? Não. Estamos nos colocando no devido lugar. É a primeira coisa que nós temos que ter em mente, é que ninguém aqui merece mais que outrem. Daí a natureza das provas de cada um. Ah, eu acho que ele sofre mais que eu. Ah, eu acho que ele sofre menos que eu. Ele sofre. Nós sofremos. Nós vamos abaixar a cabeça e pedir mais desgraças para a nossa vida, mais agruras. Não. Nós vamos pedir... Amém. Nós vamos pedir força, entendimento e sabedoria para atravessar, sabe o quê? O inevitável. Pararam para pensar já que se não é com você, é com alguém que você conhece. Tanto é que muitas vezes essa frase é repetida. Nossa, parece que eu não tenho paz. Não, parece não. Você não vai ter paz. Essa paz que nós procuramos aí, sabe? Atirar milhos aos pombinhos, dar comidinha pro golfinho do mar, acariciar a juba do leão, isso é conversa para boi. E todos os outros bovinos e todos os animais dormir. Ah, mas não é possível. Deus prometeu que um dia nós estaremos no paraíso. Então, que não é aqui. Existe outro capítulo que diz, a felicidade não é deste mundo. E não é. Jesus, certa feita, disse, eu vos dou a minha paz. Ele não disse, eu vos dou a paz. Ele deu a minha paz. E a paz de Jesus não é a nossa paz. Olha que interessante a gente entender as palavras do mestre, né? Se ele me dá uma paz diferente, é porque não faço uso desta aqui. Porque não é para ser. Porque o planeta não é para esse tipo de paz. Tem gente estudando, aí tem 20. Acho bom. Eu brinco. Eu brinco, mas com um fundo bem sério. Eu falo assim, eu não ligo de apanhar. Eu só quero, no mínimo, saber quem é que está me batendo. Né? E por quê? É o mínimo. E Deus, através do Evangelho, né? Através do nosso Mestre Jesus, nos dá a ideia do porquê apanhamos. E, bom, quem está batendo somos nós mesmos, né? Seria o mesmo que a gente pegar a nossa própria mãe e começar a estapear nosso rosto, né? Mas por quê? Talvez o sofrimento fique aumentado quando ele se torna inteligível, ou seja, não se tenha a imediata resposta à pergunta, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Tinha até um personagem lá do Zorra que falava isso, o Pícaro. Onde foi que eu errei? Isso, é essa constância que nós temos que buscar. Onde foi que eu errei para estar sofrendo isso aqui agora? O que eu devo fazer para parar de sofrer? Né? Não é porque nós estamos num planeta de provas e expiações e, consequentemente, essas provas e essas expiações têm necessariamente que ser dolorosas pelo fato de sermos inferiores, que eu vou ficar caçando mais ainda para mim, né? Arrumando, o famoso arrumar mais para minha cabeça. Não vou fazer isso. Caçando tentação. Caçando tentação, caçando caso. Né? E é por isso que o Evangelho nos dá um manual, né, de conduta para que sofremos menos.
soframos menos e tenhamos a possibilidade de repor, de reequilibrar aquilo que fizemos a outrem e, consequentemente, a nós mesmos. Vem de novo uma palavra de Cristo. Tudo que fizeres a esses meus pequeninos, na verdade estará fazendo a mim. Percebe que o Evangelho é uma colcha maravilhosa, que tem os itens, que eles se linkam. E não é preciso decorar o Evangelho, é preciso entender o Evangelho. E naquilo que nos é imposto a entender no momento. Uma das primeiras coisas que nós somos compelidos a entender é: por que sofro? Qual a natureza, as causas, a natureza do meu sofrimento? Posso evitar? Bem, pode. Os atos que doravante tenhamos que fazer deve ser de maneira a evitar sofrimentos futuros. Aqueles que já praticamos, não dá para voltar. Parafraseando o nosso querido Chico, ele diz o seguinte: não dá para mudar o passado, mas certamente dá para construir o presente de modo que possamos viver o futuro de maneira mais plena e sem sofrimento. E essa mudança também vai ajudar para uma próxima encarnação, né? Porque às vezes as aflições que estamos passando não são somente desta vida, né? Das coisas que nós fizemos agora, mas elas podem ter vindo também de outras encarnações, né? Às vezes não. Às vezes não, vem com sempre, toda certeza, né? Com certeza do mundo, né? Que é o que eu passarei a expor Agora, de maneira dolorosa, porque nós temos que reconhecer a verdade, que também dói. Daí a frase popular: a verdade dói, e dói mesmo, né? Principalmente quando essa verdade depõe contra nós. Uma coisa é certa: estamos numa nave em que debaixo do sol que nos aquece não existe um só espírito inocente, no sentido de provas. Houve sim Jesus, mas abaixo desse sol agora não existe um só inocente. Coitadinho. Tem aqueles que, de acordo com o degrau evolutivo, merecem melhor sorte, e aqueles outros que, infelizmente, têm que cumprir a sua jornada rumo à perfeição, que é a promessa de Jesus. As aflições e os sofrimentos fazem parte do viver do espírito mais próximo à animalidade do que à angelitude. Repetirei, mais calmo. As aflições, os sofrimentos, fazem parte do viver do espírito mais próximo à animalidade do que à angelitude. O que vale a dizer aqui? Quanto mais materialista, mais animalística esteja a nossa mente, mais sofreremos. Pensando com um dos neurônios que Deus nos proporciona, é certo dizer que quanto menos materialista, menos sofrimento gerarei. Olha, conseguimos. Repetindo, as aflições, os sofrimentos fazem parte do espírito, do viver do espírito mais próximo à animalidade do que à angelitude, pela sua imperfeição, ainda preso aos valores materiais, aos seus instintos. Todos os que vivem em mundos de expiações e provas, nós, passam pela dor e pelo sofrimento, pela sua própria condição de imperfeição moral, muito aquém do seu desenvolvimento intelectual. É uma lei, é um carimbo, é um selo divino que não tem como mudar. Temos como mudar o nosso comportamento para deixarmos de existir em um planeta de expiação e provas. Mas todos... Tchau, querida. Patrícia. beijo, Patrícia. Um beijo no pessoal aí, tá? Por nós. Todos que vivem em planetas de expiação e prova não significa dizer que seja só a Terra. Há muitas moradas na casa de meu pai. Não é? Todos os espíritos que habitam necessariamente terão que passar pela dor. Então, nós vamos ter que nos melhorarmos para quê? Deixemos de habitar um planeta de expiação e provas. Isso se quisermos deixar de sentir a dor.
para que haja, amém, para que haja a evolução espiritual nossa. Todo espírito que aqui reencarna está preso a uma das duas ou as duas situações de conformidade com as leis divinas. Primeiro, expiar suas falhas pretéritas, aquilo que você estava comentando. A expiação se refere às falhas do passado, pretéritas. Esse pretéritas também não significa que seja outra encarnação. Então, se você vive bastante, desde pequeno você apronta, há aquele termo aqui, se faz, aqui se paga, às vezes. Expiar suas falhas pretéritas de forma dolorosa para que reequilibre seu espírito a fim de continuar sua jornada rumo à perfeição. Então, só tem uma função, a expiação. Reequilibrar, colocar de volta aquilo que você tirou, deixar certinho a casa que você bagunçou. A expiação se serve a isso. Não é vingança de Deus, é castigo de Deus. Não é? Ela é utilizada como maneira de reeducar o espírito. Então você expia. Não é pagar, não tem carnê. Tem situações que a gente vê, às vezes, uma pessoa fez uma maldade muito grande, né? E ela fala assim, se eu pudesse ter uma nova chance, eu não faria isso de novo. E ela terá. Né? Então, mas de forma expiatória. Não vem falar que estou arrependido, mergulhou na aguinha lá e aceitou Jesus, põe a mão em cima da Bíblia e acabou. Acabou nada. Porque você desequilibrou alguma coisa, então tem que voltar ao equilíbrio, né? De novo, no fim, entre você e Deus. Você tirou uma vida. Então quando eu voltar, eu vou ser pai de 40, eu compenso. Eu tirei uma, agora eu sou pai de 30 pessoas. Não. Que desequilíbrio você provocou ao tirar essa vida? Para você, pode deixar. Para os seus familiares, para a família daquele que você tirou a vida e para os familiares dele. Qual a nódoa que você deixou? Qual foi a mancha que você deixou dentro da tela divina? Estou poético. Mas não é. O universo é pintado por Deus. Então onde foi que você sujou? O que foi que você desequilibrou? Que você desregrou? É aí que você vai. A proporção da sua expiação vai ser ao dano causado. Não tem essa de, mas na outra encarnação eu não fiz nada para ser humano nenhum. Eu só matei milhares, quase levei à extinção uma espécie irmã criada por Deus. Fui caçador. Você vai voltar como um gato, ser caçado, ou como um leão? Não. O que foi que você prejudicou na harmonia universal? A expiação é só botar de volta. Então a minha ação de hoje pode fazer com que eu não vá expiar à frente. Mas para que eu tenha evolução espiritual, eu vou ter que ter o outro item aqui, prova. Então veja, a expiação está mais ou menos explicada. A prova. Se expor às provas, também de forma dolorosa, porque senão não seria prova, seria joguinho combinado, né? A prova não é uma coisa boa. A fim de burilar seu espírito, ou seja, aquela história do diamante. Eu não tenho muito a espiar, mas eu preciso adiantar. Eu vou cometer alguma coisa para espiar na próxima? Não. Você já parou de fazer coisinha errada. Agora vamos ver se você vai suportar essa situação, porque você precisa vivê-la a fim de que você tenha mais um passo à frente. Pode ser pedido também pelo Espírito, né? Pedido quase sempre. E às vezes ele quer se adiantar um pouco mais e ele pede alguma dificuldade maior. As provas que é necessária ele compor no seu ser para que haja evolução. Então, eu nunca tive uma encarnação pobre, por exemplo. Sempre fui rico. Beleza, você provou que é um bom rico agora. Agora, vamos provar se você é um bom pobre. Né? Um exemplo. Eu sempre uso exemplo ralo para que seja fácil o entendimento. Porque é uma complexidade muito grande. Nós não sabemos
Das nossas, que dirá... Às vezes as pessoas chegam até nós e perguntam, isso aí deve ser coisa de outra vida, né? Sem legenda, não sei, eu não sei nem da não minha. tem como saber, porque cada pessoa é uma vida diferente, então a gente não tem como saber. A gente fala, tudo leva a crer que sim, tudo leva a crer que sim. Mas e se, ao invés de ser expiação, é uma prova? Eu não sei. Você pode ter Nós pedido temos que também. examinar a nossa vida, né, para tentar identificar se é uma expiação ou se é uma prova. Grande coisa. Se for expiação ou prova, você não está sofrendo do mesmo jeito? Então o negócio é passar por ela, seja expiação ou prova. Né? Eu espero ter mais provas, sabe por quê? Porque é sinal que você parou de errar. Então agora você só está sendo submetido a uma situação que vai fazer você avançar pela dor. Agora o duro é você ainda estar preso às expiações e depois ainda tem que passar por provas, né? A não ser que essa expiação sirva ao mesmo tempo de prova. Viu como é complexa a coisa? Eu não sei se uma situação eu estou vivendo expiação ou prova ou as duas juntas. Pode ser, né? Boa noite, Jô. Boa noite, Jô. Bem, portanto a dor, seja ela moral ou física, é uma constante necessidade para os reencarnantes no planeta. Essa frase dói. Necessidade. É uma necessidade. Não temos como fugir dela. A gente às vezes fala assim, quando estamos muito exacerbados, né, exagerando na dose, aí fala assim, parece que veio alguma coisa que fez baixar a crista, fez a gente abaixar a crista. Você ficou doente ou veio uma situação que te baixou a crista, né? Aquela coisa, eu tava com o nariz muito em pé, fazendo coisa errada, aí veio alguma coisa que te faz acordar, né? Mais ou menos isso também. Ela, como você colocou, ela serve como uma... não é punição, mas pode até evitar de você continuar fazendo uma coisa errada, né? Ela pode Às vezes parar ali. Às vezes tem essa característica, nós temos que agradecer os espíritos que nos alertam a respeito disso. Sim, exatamente, sabemos disso, né? Meu Deus. Pode ser, né? Em todas as suas variações, né? É que o comentário inclusive homossexual. Isso, né? fala que pode ver um corpo de mulher, né? O homem e vice-versa. É o que ocorre nessa questão que você levantou. Bom, pode ser. Por isso que nós temos que sempre agradecer. É difícil, mas nós temos sempre que agradecer. Vamos imaginar que eu tenha tido a oportunidade de espiar uma falha passada, uma falha passada, em vida passada, e que, infelizmente, ou até por resquício do meu espírito, eu esteja encaminhando para não só espiá-la, mas cometê-la novamente. Aí eu, meu anjo da guarda, os bons espíritos falam, ele está indo de novo, dá um peteleco nele enquanto é tempo. Volta aqui, né? Aí você tem aquele revés, aquela coisa, aí você às vezes não entende, ou quem já está no estudo da doutrina, né, procura entender o que está acontecendo, deve aceitar como boa. Por isso que algumas vezes os espíritos mais avançados, né, eles falam assim, nós temos que agradecer a tudo, inclusive as coisas ruins que nos acontecem. Só que a nossa materialidade, lembra que eu falei, nós somos mais para o lado material do que angelical, a gente não aceita. Logo agora que eu estava indo muito bem, não é possível, fizeram alguma coisa para mim, fizeram, mas às vezes o bem para você. Tem olho gordo, tem gente que quer o meu mal, não é possível, tudo que eu faço vai para trás, porque deve ser... Eu queria descobrir quem é o miserável que está fazendo isso comigo. Você, às vezes. Foi você que fez lá atrás. E agora está sendo socorrido e ainda assim não entende. Verdade. A dor, ela não aceita, ou não entendida, né? Eu já falei, ninguém gosta, ninguém quer. Por isso que a gente toma remédio, a gente faz tudo para livrar dela, né? Se for dor física. Se for moral, a gente vai lá rezar, né? Fica de joelho, pede pelo amor de Deus, que nunca mais vou fazer, eu juro por Deus, né? Essas coisas todas. Ela, num primeiro momento, por infringir desconforto, ela não é aceita de imediato. Desde a tenra idade, desde quando a criança nasce, a manifestação de dor é que faz com que chame a atenção a ela. Então está doendo a barriguinha, ela chora. Ela sente a dor da fome, ela chora. Ela sente o desconforto do xixi, ela chora. E quando isso já não é mais possível, ainda continuamos chorando.
às vezes como crianças, sem entender. A criança chora porque é o único entendimento que ela tem. Né? É isso aí. O pastor José Carlos coloca: quem puder ler o livro Os Mensageiros, de André Luiz, ele relata vários casos de médiuns que fracassaram. Então, pela não aceitação da dor, então achou que era demais. Então, não é possível. Peguemos como exemplo o nosso Chico Xavier. Até onde sei da biografia dele, ele vivia com dor. Ele tinha problema Ele era nos lascado. olhos, né? Chegava até a sangrar. Bexiga, próstata, enfim. Ele vivia com dor na coluna depois, quando nós fomos lá na casinha dele lá. Nós vimos lá que ele dormia num papelão. Ele não tinha nem como dormir num colchão. E quantas vezes você viu ele se lamentar? Provavelmente ele se lamentava com o Emmanuel, pedia um chá, uma colher de chá, que é dada, né, gente? Não é, a gente não vive diretamente com dor, né? Vamos combinar. A gente tem a melhora, e quando a gente melhora, a gente fica feliz, né? Graças a Deus aquela dor me abandonou. Graças a Deus eu passei por aquela situação. Mas não imagina que seja a última. É esse o teor da conversa de hoje. Não vamos imaginar que seja a última. Ah, você está pedindo. Eu não estou pedindo nada. Eu não quero sentir dor. Eu não quero passar por dificuldades e vicissitudes. Eu não quero. Mas eu preciso que venha de maneira, vou ler daqui a pouco, que é isso que a gente tem que confiar em Deus, que venha de maneira a você suportar, pelo menos. E ele nunca vai colocar um fardo maior que das nossas forças, né? É o que está escrito mais para frente. E também eu lembrei de uma coisa. Quando Jesus que você lembrou? Passava, ele falava que a fé da pessoa que a curou, né? E que ela falava, vais e não peques mais, né? Não volte a cometer as mesmas coisas. Então, eu entendo assim, não cometa as mesmas coisas para que não nova situação de expiação. Exatamente. E redobrada. Não é vingança. É a lei de causa e efeito. Quanto mais você provoca uma situação, mais você vai ter que repor aquela situação, responder por aquela situação. Obrigada pela dica do livro. Jô. Bom mesmo. Vidas Vazias, né? É verdade, Jô. Olha aqui, ó. Raros são os que em sofrimento, ou sofrem sem merecer e aceitam a missão terrena apenas para promover o exemplo. Existem espíritos abnegados que vêm aqui, sofrem situações hediondas, às vezes, para nos dar o exemplo. Porque quando você é ferido por algum motivo provocado por você, ou seja, de prova, dificilmente você reage bem. É fácil você, por exemplo, sofrer uma dor aguda e gritar. O exemplo a ser dado, quando esses espíritos se dispõem a fazer exemplo para nós, sofre a dor aguda e não lamenta. Aí é um exemplo. Alguém que está com uma dor de barriga, seja lá o que for, faz um escândalo, é normal. Agora, aquela pessoa que está com aquela dor terrível e se põe em oração, é um exemplo. Então, raros são aqueles que vêm para cá fazer isso. Geralmente a gente não quer nem vir para cá. Não dá para ficar aqui mais uns 10 anos aqui na boa. Aí, né? Aqui no nosso lar. Posso ser auxiliar de André Luiz? Eu carrego as coisas para ele, mas eu não quero voltar para a terra. Porque voltou para a terra já sabe, o bicho pega. Voltou para cá, o bicho pega. Né? Não. Existe, porém, a natureza das dores que estão intimamente ligadas à vida pregressa de cada espírito aqui, que aqui habita. Ou seja, você vê, eu não seria capaz de aguentar, que ele está aguentando não. Então, por isso que você não tem aquela dor. Essa situação eu não aguentaria não. Então, por isso que você não está passando por ela agora. Dia chegará e que você será obrigado a passar por aquela situação. Para aprender, para sentir na pele e no espírito. Mas tudo a seu tempo. Jerônimo Mendonça. Nossa, pois é. Esse homem sofreu tanto e sempre bem dizendo a Deus, né? Então, esse é um exemplo. Verdade. Só que o exemplo é tão sublime que as pessoas chegam a ser assustador. Chegam a intitular como loucura. Esse cara é doido.
A dor é tanto que ele ficou bilola, não é possível. Quem é que pode agir dessa forma? Ninguém. A maioria perderia a fé Sim. e blasfemaria contra Deus. Exatamente. Ele não, Né? ele firme. A maneira como o espírito vive essas naturais atribulações, olha que afirmação, naturais atribulações, assim podemos dizer, é que faz a diferença. Daí o bem sofrer e o mal sofrer. Ou seja, que você vai, você vai. Da maneira que você vai passar por ela, é que se dimensiona bem ou mal sofrer. Não adianta nada mal dizer que você vai sofrer. Não adianta nada bem dizer que você vai sofrer. Quer dizer, adianta bem dizer porque você será visto, será bem visto pelo plano espiritual. Agora sim não precisa mais. O cara lá aprendeu. Ele não precisa mais. Agora aquele lá que passou, grande vantagem. Você vai ter que passar mesmo. Não vai ficar gritando, ficar pulando feito um porco desesperado. Mas não. Ele vai sofrer de novo a mesma prova para ele aprender que não é assim que se reage a ela. Por isso que eu sou um azarado. Não é azarado, você é teimoso, diferente. Né? Você não entende a natureza da dor. Você acha que a dor é para os outros, não para você. E que se vier para você tem que ser no mínimo uma coisinha passageira. Né? Urge a termos as duas frases contidas no Evangelho que nos ajudam a suportar as experiências dolorosas a que estamos sujeitos. Uma dita por Jesus, abre aspas, reticências, que lá vem a história. Em Cesareia de Filipe, após interrogar seus discípulos acerca do que diziam os homens a seu respeito, Jesus declara: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Isso está em Mateus 16, 27. E a outra frase, atribuída a Paulo, em instrução aos Coríntios: Deus não nos dá uma cruz maior que possamos carregar. Então, basilados nessas duas frases, nós temos que encontrar a explicação e o alicerce necessário para que sigamos em frente. Fato é que a dor lacinante, insistente e perduradora faz com que você enfraqueça as suas forças físicas e seu espírito. E é chegado mais ou menos a hora de você abandonar o planeta. Né? Porque as pessoas falam assim: já imaginou você sentir uma dor 24 horas por dia no grau máximo? Ninguém aguenta. E já não tem morfina que Ninguém tem aguenta, solução, então é né? hora de você preparar a mala que você vai desencarnar, com certeza. Mas até então, se isso não acontecer, Deus não nos dá uma cruz maior que possamos carregar. Assim, bem ou mal sofrer vai depender do grau de entendimento e aceitação que viermos a ter sobre essa máxima. E o que é bem e mal sofrer? Não é deixar de sofrer. É sofrer com resignação, esperança e fé, ou sofrer gritando, desesperado, blasfemando contra Deus, perdendo a fé e xingando a tudo e todos, achando que você não merece. É isso que é bem e mal sofrer, no final das contas. Aí nós temos aqui, para encerrar, a explanação, a pequena ideia, né? A explanação. É a causa do sofrimento. Nós temos que saber as causas, né? As naturezas das causas. Quem foi que me arrumou essa? Né? Somos nós mesmos, né? Mas tudo bem. As atuais, só para dar um conceitualmente. Como eu disse, um exemplo ralinho, bem maneiro, para que nós possamos entender. As atuais são aquelas que resultam de nossas falhas e imprevidências desta encarnação. Geralmente reflete consequências quase que imediatas de nossas más ações ou ações negligentes. Uma bem simples. Que é o que eu estou sentindo, inclusive, por causa da minha síndrome, que não me abandona, ela gosta tanto de mim. Se nos alimentarmos de forma inadequada ou exagerada, nosso corpo reage negativamente ao tentar fazer a digestão. Isso sucede em outros tantos, né? Você
é chamado a prestar um depoimento diante de uma autoridade, por exemplo, né, um delegado. Aí você grita com ele, pega as coisas que estão na mesa dele, joga tudo no chão, dá um tapa na cara do delegado. O que você acha que vai acontecer com você minutos após essa ação? Deu uma consequência, né? Aí depois fala, ai meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Então, foi imediato, quase que imediato. Não é? E tantas outras situações que cada um pode se encaixar aí, né? Aí fala, ai, eu não devia ter feito aquilo, ai, se eu tivesse ido, ai, se eu tivesse desviado, então, né? Daí a prudência, porque elas são consequências do quê? Nossas más ações ou ações negligentes. Enche o caneco e vai brincar de gato em cima do muro. Ou pega o carro e sai por aí. Eu vou andar com um pé só aqui, quer ver? Cai, quebra a perna, quebra o braço. A ação quase que imediata, a reação quase que imediata de uma ação negligente ou má. Né? Vou roubar um banco, só que sem arma nenhuma. Vou chegar lá e vou anunciar, é um assalto, todo mundo pro chão. Né? Então, eu tô assim naquele tom meio que pastelão, que é para saber, porque aí cada um de nós vai tentar identificar uma ação má ou negligente que teve a consequência quase que imediata na nossa vida. Aí sofre. Então são as causas atuais. E aquelas do passado? Aqueles sofrimentos redundantes que tem como consequência as ações do passado, são aqueles que, apesar de sofrermos as consequências, não nos recordamos de ter feito algo que os justifique. E por muitas vezes os achamos injustos. Já que para nosso consciente, nada fizemos para o merecer. Eu não fiz nada. Por que eu sofro tanto? Bem, e injusto não é. Que Deus não vai permitir que a injustiça se faça diante de seus filhos, né? Por simples negligência, porque Deus não negligencia como nós. Né? Exemplo, quando acometidos de uma doença crônica ou uma vida tribulada, o famoso azaradão, acha que é. Parece que tudo que fazemos, por mais esforço que empenhamos, nada dá resultado. Pode ser no campo amoroso ou financeiro. Tem gente que luta, vibra, faz tudo, faz simpatia, faz promessa, muda de vida, muda de traje, muda de nome, muda de sexo e nada resolve. Muito provavelmente esta é uma expiação de uma ação negligenciada ou de uma ação ruim que você fez que agora. Quer dizer, não temos a consciência, não lembramos. No caso que eu te falei, que você comeu alguma coisa errada ali e se ferrou horas depois, você sabe. Foi isso que aconteceu. Eu dei um tapa na cara do delegado, é por isso que eu peguei 15 anos de cadeia. Bom. Ou se não aconteceu coisa pior comigo. Não é? Agora aquelas que, meu Deus, mas eu não faço nada, muito pelo contrário. Aí surge a auréola. Tlim! Só faço bem aos outros, eu só ajudo todo mundo e olha o que acontece comigo, tadinho de mim. Olha, para o entendimento de tudo que acontece conosco, e pedido de força e resignação, a oração, a prece, né, constante, a gente tenta entrar em sintonia com Deus e com os espíritos superiores. Não é que dê explicação, um relatório. Eu quero saber por que é que eu estou com essa dor no pé. Não. Eu quero saber por que é que eu não consegui levar adiante meu projeto, ou então não paro em emprego nenhum. Ainda mais quando se refere a coisa material. Ou todo dia que ganha, perde tudo, porque não, né? Eu sou um saco vazio, saco sem fundo. Tudo que vem, vai. Eu tenho certeza que eu não faço nada errado, eu não tenho vícios, mas... Analise. Se a vontade de descobrir é muito grande, se ela está atrapalhando a sua vida atual, peça
a Jesus e aos bons espíritos, sinceramente, faça por onde, né? Larga a reclamação de lado, primeira coisa, né? Admita a sua culpa, né? Admita a sua responsabilidade, melhor dizendo, né? E peça sinceramente, fala, eu não estou conseguindo ir adiante, eu precisava pelo menos saber o que aconteceu para que eu tenha inclusive um norte, diretrizes melhores nessa vida aqui, a fim de conduzir a minha vida de maneira mais adequada, a aceitação e vir o conformismo, né? Mas não, a maioria das vezes a pessoa fala, eu sou azarado mesmo, quer saber? Já que eu estou lascado mesmo, então agora eu vou acabar de ferrar tudo. E ferra tudo mesmo. Você vai né? piorar mais ainda. E ferra tudo mesmo, né? Infelizmente, né? Aí nós vemos as milhares de variações de problemas psicológicos, de problemas espirituais, tudo isso misturado, de problemas materiais, de problemas de não fixação, de problema de não aceitação até de si próprio. Mais especificamente aqueles que estão passando por experiências de foro íntimo, né? De aceitação, de troca de sexo, né? Aqueles espíritos que vêm nas primeiras existências em sexo oposto, devem imaginar o sofrimento que pode causar para a pessoa, Isso né? É muito difícil. Falar, eu não posso ser assim, mas sou. Eu não queria pensar assim, mas penso. Aí vai para a igreja, aí vai pro flagelo, aí vai para o exorcismo até. Tem pessoas até que chegam ao suicídio, Ao suicídio, a não aceitação. Não é só no campo sexual, não. É no campo também de aceitação social. Tem gente que não admite ser pobre. Eu não nasci para ser pobre. Ser pobre é bom ser um dia só. Todos os dias é duro demais. Né? Porque ele tem aquele espírito, aquele glamour das últimas encarnações. Né? Acostumado ao luxo, ao exagero. Aí chega aqui, nossa, eu moro aqui na ZL, lascado, nem casa eu tenho. Eu não aceito isso. Aí parte para a luta. Só que a encarnação dele, essa encarnação dele, foi feita para que ele não consiga mesmo aquilo que ele... Então ele vai, quando ia tirar um 10, pumba, dançou. Também não é para ele desistir de lutar, né? Não é, ele está espiando. Ele está espiando. Não é espiando com S, não espiando no vizinho. Espiando. Eu tento, mas eu não consigo. Então, como eu disse, aqueles que têm muito, que a ponto de abalar a vida, a ponto de desistir da vida, os espíritos também podem dar uma colher de chá, se ele procurar, né? Buscai e obtereis, batei e abre-ser-vos-á, né? Ele pode numa noite de sonho, ou até numa conversa de regressão, não precisa ser espírita, mas às vezes tem técnicas regressivas aí, que é permitido, né? Nós sabemos, dentro do mundo espiritual, que a regressão é permitida desde que a encarnação seja comprometida de modo a ser ceifada. Tem gente que fala, eu vou me jogar lá de cima, eu não aguento mais. Então, às vezes, aconteceu com o Divaldo, né? Que ele quase que ele se suicida, não foi? Eu tenho aquele caso também, a Minha Vida na Outra Vida, que a mulher vivia perturbada porque ela desenhava, ela era uma arquiteta, desenhava as crianças, né? Ela tinha sempre a ideia de uma menininha e ela chegou a bater carro, porque ela vivia lembrando, tendo as lembranças de outra vida, né? Então ela fez a regressão para justamente melhorar esses pontos na vida dela, né? Se os fatos que geram consequência nessa vida de vida passada atrapalha essa, então é necessário até salutar que se haja uma melhor compreensão. O ideal é que nós aceitemos. Da mesma maneira que nós não lembramos da nossa vida e tocamos essa daqui, a natureza das provas, a natureza das expiações devemos cumprir também no esquecimento. Eu queria saber por que eu estou pagando. Vai que você descobre que você está pagando só 10% que você deve. Né?
Olha, o carnê é bem maior da sua dívida. A gente colocou só um pouquinho. Olha o Zé Carlos preocupado aqui. Mas, Zé Carlos, nós estamos todos nessa onda aí. Eu prefiro, como eu já disse, né? Eu prefiro acreditar que tudo que eu fizer de bom nessa encarnação esteja ressarcindo apenas os juros. É melhor nós pecarmos pelo acharmos que devemos mais do que fazemos, porque aí você mata dois coelhos com uma cajadada só. Não se envereda pelo perigoso campo de que agora eu estou salvo, e também não deixa elevar o seu ego de maneira a destruir tudo aquilo que você conseguiu às duras penas. Duras penas mesmo. Nós sabemos como é difícil mudar um grão na nossa colheita. Nós sabemos como é muito difícil mudar uma única atitude. Mas isso é muito bem visto aos olhos de Deus, se ela for sincera. Eu não tenho a pretensão de mudar tudo. Tem coisas que a gente coloca o feijão de molho. Vamos ver o que vai dar. Né? Mas nós sabemos que com a graça de Deus e tendo a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus como guia, nós podemos sim melhorar, deixar esse barco melhor do que quando nós entramos nele. Essa é a nossa missão, esse é o nosso dever. E a dor está aí para lembrar que não estamos com essa bola toda que imaginamos estar. Não é? É melhor não querer saber o que foi em outra vida. Às vezes não Muito é muito melhor. bom. Deixa quieto. Né? Dá para ter uma ideia. Né? Dá para ter uma Naquele ideia. livro, Os Últimos 6 Dias, lá, lembra? O rapaz acaba descobrindo que ele estava lá com Jesus e não foi uma pessoa muito boa. Existe uma máxima que diz o seguinte, né? Quer saber mais ou menos o que você era na vida passada? Observe o que você é obrigado a passar, as dificuldades que você é obrigado a passar nessa. Né? Se você fosse um menininho bonzinho, primeiro, nem aqui estaria. E a natureza das provas dá a ideia de que como você foi na outra. Como você foi bonzinho. É. E por causa disso também não vamos lamentar, né? Eu Seguir já em lamento frente, as besteiras que fiz nessa vida. Eu vou ficar lamentando as passadas, que eu nem sequer lembro. Então deixa virar pra lá, depois eu vejo o que acontece. Né? Tem que seguir, tentar fazer sempre o melhor possível. Depois a gente enfrenta a tela do éter lá e tudo vai ser dito novamente. Podemos receber um parabéns ou então... Ih, meu camarada, volta lá. A coisa tá feia. Deu não. Deu ruim pra você. Deu Volta. Né? O importante é a gente ter fé de que, mesmo que voltando, que a gente volte com menos carga nas costas. Né? E de que forma? Não criando problema nessa. Vamos não criar mais, né? Chega, não vamos mais criar problema nessa. Claro que de vez em quando a gente dá uma escorregada que dói até a perna, né? Tamanho escorregão que a gente dá. Mas aí volta lá, passa um gelauzinho e continua. É para isso que estamos aqui. E levar sempre em conta aquilo que a Lourdinha sempre fala, né? Essa dor não me pertence. Ela está comigo. Mas ela sequer existe. Sabiam? Você que produz e sente. Ela sequer existe. Eu deixo uma questão para a gente pensar, talvez a gente desenvolva. Que doença tem no plano espiritual? Nós temos notícias de lá, nós vimos lá o nosso lar. Que doença existe a OMS lá? Que doença é produzida lá? Vamos pensar nisso. Né? Então fiquem todos com Deus. Obrigado a você, Zé. Nós aqui agradecemos. Tamanha responsabilidade que você põe nas nossas costas com essas palavras, né? Mas tá na chuva para se molhar. Se é uma coisa que não tem meinho, é o espiritismo. Ou você vai, ou fala, olha, deixa pra próxima, que não vai adiantar, você vai ter que entrar nele. Viu? Vai ter. O espiritismo é uma religião, obviamente, que te traga benefícios espirituais. A matéria vai ficar aí, com ou sem dor, enfim. Bendita dor, né? Santo Agostinho. Para ele, para mim por enquanto, também não chega a ser maldita. Aí é que tá, né?
necessária dor. Pronto, vamos colocar assim. Então fiquem todos com Deus, que a paz do nosso Mestre permaneça conosco aí durante o resto dessa semana. Sejamos nós agraciados com entendimento e melhoras para todos que estão passando por um sistema de dor física ou moral. O planeta está doente, realmente, né? E que Deus possa nos abençoar a todos. Eu amo vocês. E até a próxima, se Deus permitir. Com saúde, pelo menos necessária, para que nós possamos desenvolver mais um trabalho, tá bom? Beijo no coração de vocês. Então vamos continuar com essas vibrações de amor e paz por toda a humanidade. E teve um pedido aqui, né, alguns instantes, de leito 4, acho que é isso, leito 4. Uma mãe está pedindo que nós façamos uma oração. Então pedimos que o plano espiritual, que a equipe de Bezerra de Menezes se faça presente nesse leito 4, ajudando essa mãe e a quem ela pediu pela saúde, né? Tantos então, outros milhares e milhões. Envia essa vibração de amor. Então, ela não colocou o nome, a prima não colocou o nome aqui, mas se ela depois colocar, eu passo para vocês para as orações da meia-noite, para as orações de segunda-feira também. Continuemos nessas vibrações, porque elas nos ajudam muito, graças a Deus. Muitas pessoas se recuperaram, ontem até a gente estava falando sobre isso, muitas pessoas melhoraram, né, com a graça de nosso Deus. E estejam amanhã, o seu José Carlos já colocou aqui que vai ser às 20h30 com o Marcelo, de Fala Mansa, né, Marcelo, amanhã pelo Jesus Rede Vivo, tá, das 20h30. E segunda estejam com a gente, que todos nós tenhamos uma excelente semana com bastante paz, saúde e proteção. E que quando nós formos dormir, que nós possamos ser levados a lugares de aprendizado no plano espiritual. Chegarmos aqui com mais energia. Não tem problema, prima, não tem problema. Fica tranquilo. Eu podia falar leito 4, só isso, tá bom. Não pode dar o nome, tá? Não tem problema, tá? Política do hospital. O hospital não vai permitir. Obrigada, prima, não tem problema. A gente vai fazer a oração, tá? E a Guilmar tá pedindo por Andréia Almeida. Tá bom? Então, fiquem com Deus e que Deus nos abençoe a todos. Também amamos vocês. Beijos e até mais. Olha o coraçãozinho. Tchau, tchau.